Eu matei o meu orgulho naquela noite, mas jurei que mataria o deles antes do amanhecer. O garfo da minha mãe cravou-se no prato como uma adaga no meu peito quando ela sussurrou, pobre coitado, autossuficiente para todos ouvirem. E então, o noivo da minha irmã, com o seu sorriso de tubarão, apontou para o céu e perguntou, aquele jato é teu, não é, selando o fim de uma era de mentiras que eu construíra com as minhas próprias mãos ensanguentadas. O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de sangue e ouro, como se o próprio Tejo soubesse o que estava para vir. Estávamos na varanda da casa dos meus pais, no bairro alto, onde o ar cheirava a jasmim misturado com o sal do rio, e o burburinho da cidade lá embaixo parecia um coro distante de fantasmas. A mesa estava posta com o melhor que o dinheiro antigo podia comprar, pratos de porcelana rachada de herança, talheres de prata polida que tilintavam como correntes, e um centro de flores silvestres escolhidas no cintra que a minha irmã, a Ana, insistira em arranjar ela mesma. Era o jantar de noivado dela, o grande evento que selava a ascensão da família ao Olimpo social dos novos ricos de Cascais. E eu? Eu era o paria, o irmão falhado, o que voltara de Angola com as mãos vazias e o coração em farrapos. Sentei-me à cabeceira oposta à da minha mãe, o lugar que ninguém mais queria porque ficava diretamente sob o sol poente, cegando quem ousasse erguer o olhar. Vestia um fato cinzento simples, comprado numa loja de segunda mão no Chiado, que cheirava ainda ao tabaco do antigo dono. Nada de gravatas de seda ou relógios que custavam uma casa, só a minha pele morena, marcada pelas cicatrizes do sol africano, e os olhos castanhos que escondiam tempestades. A Ana, radiante no seu vestido verde esmeralda que realçava os cachos loiros herdados da avó francesa, tagarelava animadamente com o noivo, o Miguel. Ele era o epítome do sucesso português moderno, alto, bronzeado de verões em Sagres, com um fato tão forte que gritava, eu fechei o negócio em Dubai na semana passada. Advogado de corporações, com um escritório na Avenida da Liberdade que cheirava a cor e ambição. A conversa fluía como o vinho tinto de Alentejo que enchia os copos, encorpado, amargo nas notas de fundo. A minha mãe, com os seus brincos de pérolas que balançavam como lágrimas congeladas, contava anedotas da juventude do meu pai, um antigo capitão de navio que agora se contentava com a pensão e as memórias do império. O pai ria, a barriga tremendo sob a camisa branca amarrotada, mas os seus olhos desviavam-se para mim de vez em quando, como se eu fosse uma mancha na tapeçaria familiar. E tu, João? Ainda nessa porcaria de emprego de motorista? Quando é que arranjas algo decente? As palavras saíram casuais, mas cortaram como navalha. Eu sorri, mastigando um bocado de pão crocante, sentindo o gosto a sal e a humilhação. Sim, pai. Levo gente rica de um lado para o outro. É estável. Mentira. Toda a minha vida era uma teia de mentiras tecidas em noites insones no meu quarto alugado em Alfama, onde o fado ecoava pelas ruas como um lamento pela minha alma perdida. A Ana inclinou-se para mim, o perfume dela, algo floral e caro, como rosas de Évora, invadindo o meu espaço. Irmão, devias vir trabalhar com o Miguel. Ele tem contactos. Não podes ficar assim para sempre, a penar como um muambeiro. As palavras dela, ditas com aquela doçura fingida que aprendera nas aulas de etiqueta em Genebra, fizeram meu estômago revirar. Muambeiro. Como se os anos que eu passara em Luanda, a contrabandear diamantes sob o nariz da guerra civil, fossem reduzidos a isso. Eu viajava num jato privado agora, sim, mas não como passageiro, como dono. Mas eles não sabiam. Ninguém sabia. Eu escondera tudo, a conta offshore nas Cayman, as propriedades em Macau que rendiam fortunas silenciosas, o império de importações que eu construíra das cinzas da minha própria ruína. Porquê? Porque a vingança é um vinho que se saboreia devagar, e eu plantara as videiras há anos. O Miguel ergueu o copo, propondo um brinde. À família. E ao futuro da Ana, que será brilhante ao meu lado. Todos bateram os copos, o som cristalino e quando como um tiro de aviso. A minha mãe virou-se para mim, os lábios pintados de vermelho escuro curvando-se num sorriso piedoso. João, meu filho, se precisares de dinheiro para um fato novo. Ou para algo melhor. Não queres envergonhar-nos no casamento. Envergonhar-vos. As palavras ecoaram na minha cabeça como o rugido de um oceano em fúria. Eu, que enviara anónimos cheques para pagar as dívidas do pai após a falência do negócio de navios em 2008. Eu, que financiara em segredo as viagens da Ana para Paris, os cursos dela em Lisboa. Pobre. Coitado.
As lágrimas que não chorei então queimavam agora nos meus olhos, mas eu ri, um riso baixo, gutural, que fez o pai franzir o sobrolho. Foi então que o céu se abriu. Um ronco distante, como o trovejar de um deus zangado, cortou o ar. Olhámos todos para cima, os talheres parados a meio caminho da boca. Um jato particular, um Gulfstream G650 prateado e imaculado, rasgava o horizonte sobre o Tejo, as luzes de navegação piscando como estrelas caídas. Descia baixo, demasiado baixo para um voo comercial, virando graciosamente em direção ao aeroporto de Lisboa, como se soubesse que estava a ser observado. A Ana engasgou-se com o vinho. Meu Deus, que luxo! Deve ser de algum sheik ou daqueles russos que compram tudo. O Miguel, sempre o especialista, acenou com a cabeça. Não, aquilo é um G650. Custa uns 60 milhões de euros. Só os verdadeiros tubarões voam nisso. Eu observava, o coração batendo como um tambor de guerra africano. O avião era meu. Registado em nome de uma offshore nas Ilhas Virgens, pilotado por um ex-militar angolano que me devia a vida. Vinha de Luanda, carregado de mais um carregamento de marfim sintético e artefatos que valiam fortunas nos leilões de Londres. Mas eu não disse nada. Deixei o silêncio crescer, espesso como a neblina do Douro. A minha mãe abanou a cabeça, suspirando. Vês, João? É isso que um homem de verdade faz. Não anda de autocarro como um pobre. Pobre. A palavra caiu como uma pedra no meu estômago, afundando-me nas profundezas da raiva que eu cultivara como uma erva daninha. O Miguel, limpando a boca com o guardanapo de linho, olhou para o céu novamente. O jato agora pairava, iniciando a descida final, o sol refletindo nas janelas como diamantes cortantes. Interessante. Aquela matrícula. LP, JO1. LP como Lisboa, JO como João. Ele virou-se para mim, os olhos semicerrados em curiosidade, o sorriso ainda nos lábios mas agora tingido de dúvida. O tempo parou. A Ana congelou, o copo suspenso. O pai tossiu, engasgado com um osso de bacalhau. A minha mãe piscou, confusa, como se o mundo se tivesse inclinado. Eu pus o garfo de lado devagar, sentindo um metal frio contra a palma da mão. Sim, Miguel. É meu. As palavras saíram calmas, mas dentro de mim, um furacão rugia. Vingança. Não com facas ou veneno, mas com a verdade nua e crua, que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Eles tinham-me chamado pobre durante anos, sussurros nas festas de Natal em Óbidos, olhares de pena nos churrascos de verão no Algarve, conselhos não solicitados nas missas de domingo na sé de Lisboa. Cada pobre João era uma ferida que eu cosera com silêncios e sorrisos falsos. Mas agora, o pulso escorria, e eu deliciava-me com o cheiro. A Ana foi a primeira a reagir, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. O quê? Tu? Um jato. Mas como? Tu dizes que és motorista. Eu inclinei-me para trás na cadeira, o sol batendo no meu rosto como uma bênção tardia. Motorista? Ah, sim. Dirige empresas, Ana. De Luanda a Lisboa, de diamantes a destinos. Vocês viram-me como falhado porque eu deixei. Cada cheque que enviei para casa, cada favor anónimo, era eu. Mas chamei-vos de família, e vocês cuspiram na minha cara. O pai engoliu em seco, os olhos vidrados. Filho. Por que não disseste? Porque a dor de ser invisível é o melhor disfarce para a fúria, pensei. Em voz alta, porque queria ver até onde a vossa piedade ia. E olhem só, até ao osso. O Miguel, recuperando a compostura, riu, um riso nervoso, como o de quem tropeça num abismo. Bem, isso muda tudo. Parabéns, cunhado. Vamos brindar a isso. Mas os seus olhos traíam o cálculo, quem era este homem agora? Aliado ou ameaça? Eu ergui o copo, o vinho rodopiando como sangue fresco. Brindemos. Mas saibam, o jato não é o fim. É o começo. O começo da minha vingança, decidem segredos que eu revelaria gota a gota, deixando-os afogar-se na culpa e na inveja. Lisboa brilhava lá embaixo, indiferente, mas naquela varanda, um império caía, e outro nascia das ruínas.
O jantar prosseguiu em silêncio pontuado por perguntas hesitantes. A Ana cutucava o prato, os olhos dardejando entre mim e o Miguel, como se tentasse recalcular o equilíbrio de poder. Conta-nos tudo, João. Como é que... Angola. Eu sorri, saboreando o momento como um pastel de nata quente. Angola fora o inferno que me forjara. Em 2015, fugira de Lisboa após a morte da minha noiva num acidente de carro, culpa minha, por insistir em conduzir após uma discussão. Ela chamava-se Sofia, com olhos verdes como o mar de Nazaré e um riso que acalmava as minhas tormentas. Morreu na autoestrada A1, o carro capotado contra um caminhão, e eu sobrevivi com nada mais que cicatrizes e uma sede de redenção que se tornara raiva. Partira para Luanda com 500 euros no bolso e um visto de turista, prometendo-me que voltaria rico ou morto. Luanda era um caldeirão de caos, edifícios coloniais em ruínas ao lado de arranha-céus de vidro, o cheiro de peixe grelhado misturado com poeira vermelha das estradas. Eu comecei como contrabandista menor, telemóveis da China para os mercados negros. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, interveio numa noite de chuva torrencial. Um diamante bruto, do tamanho de uma noz, caiu no meu colo durante um negócio que correu mal. O vendedor, um general corrupto, foi abatido por rivais, e eu fugi com a pedra na cueca, o coração aos saltos. Vendi-a em Joanesburgo por 200 mil euros, e assim começou. Importações legais de café e cacau, mas por baixo, o fluxo de artefatos pré-coloniais e metais preciosos que os europeus cobiçavam. Agora, aos 35 anos, eu era o invisível magnata, ações na EDP, vinhas no Douro sob nome falso, e sim, o jato, o meu trono voador. Mas a família... Eles viam-me como o João do costume, o que comia sobras nas festas e dormia em colchões velhos. Eu cultivara isso, visitas esporádicas, histórias de miséria, doações anónimas que pagavam as contas mas nunca o orgulho deles. Porquê? Porque o ódio à piedade é o veneno mais puro. Cada ajuda que recusava era uma vitória silenciosa, cada sussurro de pobre era combustível para o fogo que agora ardia. A minha mãe, recuperando a voz, estendeu a mão trêmula para a minha. Meu menino. Perdoa-nos. Não sabíamos. As unhas dela, pintadas de coral, cravaram-se na minha pele como garras. Perdoar. O perdão era para os fracos. Sabiam o suficiente para me julgar, mãe. Mas está bem. Agora, o jogo muda. O pai, corado como um vinho envelhecido, murmurou algo sobre orgulho familiar. Orgulho. A ironia era deliciosa. Ele, que perdera tudo na crise, e eu reconstruíra das cinzas, sem um pio. O Miguel, sempre oportunista, inclinou-se para mim. João, isso abre portas. O meu escritório podia gerir os teus interesses fiscais. Evitar o fisco, sabes? Eu ri, genuíno desta vez. O fisco. Eu danço com eles há anos, Miguel. Mas obrigado. Talvez no casamento, se eu for convidado, claro. A Ana engasgou-se novamente, lágrimas nos olhos. Convidadíssimo. Irmão, por favor. Por favor. Agora era por favor. O poder mudava as vozes como o vento muda as ondas do Atlântico. À medida que a noite caía, as luzes de Lisboa acendiam-se como joias espalhadas, o castelo de São Jorge vigiando do alto, os elétricos rangendo nas ruas de Alfama. Propus um passeio pelo mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um espelho negro. Caminhámos em grupo, o ar fresco carregado de eucaliptos. A Ana agarrou-me o braço, sussurrando, não os magoes, João. São velhos, frágeis. Frágeis. Como eu fora, após Sofia. Magoei-me primeiro, mana. Agora, é a minha vez de ser frágil, ou não? No mirador, com a cidade aos nossos pés, contei mais, às noites em Luanda sem dormir, os subornos a guardas fronteiriços, o quase morte num assalto em Cabinda. Não toda a verdade, os corpos que enterrei metaforicamente, os rivais que ruí com leaks anónimos. Mas o suficiente para os olhos deles se arregalarem, a admiração misturada com medo. O Miguel propôs parcerias, a mãe chorou, o pai apertou-me o ombro como se eu fosse um estranho. E eu? Eu planeava. O casamento seria o palco perfeito, convidados de elite, flashes de câmaras, e eu,
o cunhado misterioso, revelando mais camadas. Uma doação pública para a família, talvez, mas com cordas atadas, forçando-os a engolir o orgulho em público. De volta à casa, o jato já aterrado, o piloto ligou-me: chefe, tudo em ordem. Próximo voo para onde? Para o inferno, pensei. Para casa, Manuel. Amanhã vamos para o Douro. Desliguei, olhando para a família exausta. Boa noite. Foi um prazer. Finalmente. Subi as escadas rangentes para o meu antigo quarto, onde pôsteres desbotados de futebol e mapas de África ainda pendiam nas paredes. Deitei-me na cama estreita, o teto rachado como a minha paciência. A vingança não era só revelar, era reconstruir. Eles acordariam amanhã com o sol de Lisboa, mas eu acordaria com o império inteiro. Dias viraram semanas, e o furacão João abalou a casa. A Ana ligava diariamente, a voz um misto de excitação e súplica: vem ao provador de vestidos, irmão. Quero que vejas. Eu ia, claro, dirigindo o meu Mercedes discreto, parcado num beco para não chamar atenção prematura. Na boutique de Chiado, rodeados de espelhos que multiplicavam o luxo, ela rodopiava em sedas brancas, o Miguel aprovando com acenos de cabeça. Perfeito para Cascais, amor. Mas os olhos dele fixavam-se em mim, calculando. João, sério, deixa-me rever os teus contratos. Um erro fiscal e paf, adeus jato. Eu recusava com sorrisos, mas plantava sementes. Talvez, Miguel. Mas confio nos meus advogados em Luanda. São leais. Leais porque eu os pagava em diamantes, não em euros. A mãe, agora uma viúva de atenções, enviava mensagens: orgulho, meu filho. Mas não gastes tudo. Gastar. Eu multiplicava. Naquela semana, fechei um negócio com um colecionador britânico, estátuas de bronze do século XV, saqueadas de Moçambique, vendidas por 2 milhões. O dinheiro pingava para contas seguras, e eu enviava mais um cheque anónimo para a conta da família, desta vez, com uma nota, de um pobre. O pai era o mais difícil. Encontrámo-nos num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata competia com o sal do mar. Ele chegou de táxi, o casaco poído, e sentou-se com as mãos trêmulas. Filho, perdoa o velho. Pensei que tinhas herdado a minha fraqueza. Fraqueza. O homem que navegara o Índico nos anos 80, enfrentando piratas somalis, agora tremia ante a minha sombra. Não é fraqueza, pai. É silêncio. Eu aprendi contigo a navegar sem mapas. Ele chorou então, lágrimas salgadas como o Tejo, e eu segurei-lhe a mão, sentindo o peso de gerações. Mas dentro, a raiva sussurrava: ele merecia mais dor. O casamento aproximava-se como uma maré alta. Convites dourados foram enviados para a elite, políticos de Lisboa, empresários do Porto, até o embaixador angolano que me devia favores. Eu seria o padrinho surpresa, revelação da Ana, que via nisso redenção. Mas eu via xadrez. Na véspera, voei para o Douro num helicóptero discreto, colhendo uvas maduras nas minhas vinhas. O vinho que produziria chamaria-se Vingança Velha, um tinto encorpado, com notas de amargor e ferro. Enviaria caixas para o banquete, rotuladas como oferta familiar. De regresso, parei em Óbidos, a vila medieval onde crescera. Caminhei pelas muralhas, o vento atlântico chicoteando o rosto, recordando as noites de infância, o pai contando histórias de marinheiros, a mãe cantando fados tristes. Sofia visitara Mali, uma vez, prometendo um futuro de paz. Agora, o passado era uma âncora que eu cortaria. Liguei para o Miguel: aceito a tua ajuda. Mas com uma condição: transparência total. Ele mordeu o isco, marcando uma reunião no seu escritório. Lá, entre pilhas de papéis e vistas para o Rocio, mostrei-lhe extratos falsos, o suficiente para o impressionar, mas não para o expor. Impressionante, João. Vamos enriquecer juntos. Juntos. Palavra venenosa. A noite antes do casamento, insônias me assaltaram. No meu apartamento em Alfama, não o quarto alugado, mas o penthouse secreto com vista para o castelo, bebi conhaque de uma garrafa de 1940. Pensava em Sofia, o seu cheiro a lavanda, o modo como ria das minhas ambições tolas. Não percas a alma por dinheiro, João.
perdera. Mas a alma era um luxo, a vingança, uma necessidade. Ao amanhecer, o sol tingiu o Tejo de rosa, e eu vesti o smoking Armani, o relógio Patek Philippe escondido no punho. Hora de dançar. A igreja de São Roque, no coração de Lisboa, estava um sonho barroco, tetos pintados de anjos e demónios, o órgão ecoando hinos antigos. A família esperava no átrio, nervosa. A Ana, etérea em renda de Guimarães, apertou-me a mão. Obrigada por seres tu, irmão. O Miguel acenou, o peito inchado. Mas quando entrei, os murmúrios começaram, é o João. Aquele do jato. O padre, um jesuíta enrugado, uniu-os sob o olhar de Deus, mas eu via as fissuras. No banquete, no Hotel Four Seasons do Terreiro do Paço, o vinho, vingança velha, correu como rio. Brindei primeiro, à família, que nos une nas mentiras e liberta na verdade. Risos nervosos. Então, o golpe, anunciei a doação. Para honrar os meus pais, dou 5 milhões à fundação familiar que criaremos. Para os necessitados, como eu fui visto. Silêncio. A mãe soluçou, o pai ergueu-se, voz rouca, meu filho. O Miguel aplaudiu, mas os olhos frios. A Ana abraçou-me, sussurrando, és o melhor. Mas a vingança não parava. Naquela noite, no quarto de hotel, enviei e-mails, leaks seletivos para jornais, histórias de Miguel e o cunhado misterioso. Nada fatal, só sussurros que corroeriam a reputação dele. Ele acordaria a um mundo onde o meu nome eclipsava o seu. E eu? Voaria para Luanda ao amanhecer, o jato rugindo como um leão libertado. Pobre. Nunca mais. Eles pagariam em moedas de culpa, e eu colecionaria cada uma. Meses passaram como névoa do Douro. O casamento fora o catalisador, mas a erosão era lenta, deliciosa. A fundação floresceu, eu injetei mais fundos, nomeando projetos em honra de Sofia, clínicas em bairros pobres de Lisboa, bolsas para órfãos de Angola. A família batia à minha porta agora, não com piedade, mas com necessidade. A mãe ligava para almoços semanais no meu iate ancorado em Cascais, onde o mar batia como aplausos. Conta mais das tuas viagens, João. Viajava, sim, para o Porto, fechando deals com exportadores de cortiça, para o Algarve, comprando resorts em ruínas. O Miguel era o alvo principal. A nossa parceria durou 3 meses. Ele geriu os meus contratos, mas eu plantara backdoors nos ficheiros, nada ilegal, só o suficiente para expor as suas comissões inflacionadas. Quando o fisco bateu à porta dele, com perguntas sobre offshores duvidosas, ele veio a mim de joelhos. João, ajuda-me. É um mal-entendido. Mal-entendido. Como me chamar pobre? Ajuda. Como tu ajudaste, aconselhando-me a arranjar algo decente. Deixei-o soar, depois paguei os advogados, mas com uma cláusula, ele renunciaria à parte da herança da Ana. Ela descobriu, claro, e o casamento rachou como azulejo antigo. A Ana confrontou-me numa noite chuvosa em Sintra, as florestas sussurrando segredos. Destruíste-nos, irmão. Porquê? Abracei-a, sentindo os soluços dela contra o meu peito. Não destruí. Libertei. Vocês viviam na ilusão de superioridade. Agora, somos iguais, nos na verdade. Ela partiu, mas voltou semanas depois, divorciada, pedindo um emprego na minha empresa. Aceitei. Redenção, afinal. O pai morreu no inverno seguinte, um ataque cardíaco no quarto de hotel em Fátima. Eu voei de imediato, o jato cortando nuvens como lâminas. No funeral, em Óbidos, sob chuva fina, enterrei-o ao lado da mãe, que sobrevivera, frágil como porcelana. Ele orgulhava-se de ti, no fim, disse ela, voz trêmula. Orgulho tardio. Limpei as lágrimas dela, mas o meu coração era pedra. Agora, aos 40, vivo entre mundos, o bulício de Lisboa e o silêncio de Luanda. O jato é o meu confessionário, onde conto segredos ao vento. A vingança. Cumprida, mas o vazio persiste. Sofia sussurra nos sonhos, a alma, João. Procuro-a em Atos, a Fundação salva vidas, o vinho, vingança, envelhece em barris de carvalho. A família reconstrói-se,
aos pedaços, jantares honestos, sem piedade. Mas naquela noite no bairro alto, quando o jato rasgou o céu, eu renasci. Chamaram-me pobre, e eu tornei-me rei. E se o preço é solidão? Bem, os reis voam sozinhos.